Pool de liquidez. O ecossistema de finanças descentralizadas, DeFi, criou uma explosão de atividades na rede Ethereum e, mais recentemente, na rede Binance Smart Chain. Os volumes de transações das exchanges descentralizadas vêm crescendo significativamente em relação às centralizadas. Atualmente, abril de 2021, o valor está em aproximadamente 130 bilhões de dólares bloqueados em protocolos DeFi. O ecossistema está se expandindo rapidamente e com novos tipos de produtos. Você deve estar se perguntando por que isso está acontecendo e como isso está sendo feito. Para entendermos o porquê, temos que voltar um pouquinho no tempo. Toda essa revolução financeira começou com o Bitcoin, ao fornecer aos indivíduos uma reserva de valor digital de suprimento fixo. O que isso significa? Que existem apenas 21 milhões de moedas Bitcoin. No entanto, um sistema financeiro robusto requer mais do que um único ativo. Os usuários precisam de serviços e produtos que lhes permitam colocar seu capital para trabalhar. É aí que entra o DeFi. O DeFi está criando uma infraestrutura necessária para inovar nos sistemas financeiros tradicionais, como plataformas de empréstimos e pools. O sistema financeiro tradicional é repleto de intermediários, e isso implica em taxas, ou seja, em custo. Já com DeFi, os sistemas financeiros fechados podem ser transformados em uma economia financeira aberta, baseada em protocolos de código aberto, que são mais acessíveis, sem intermediários e mais transparentes. O que significa que nesse sistema a interação é pessoa com pessoa, não tem intermediários, não tem burocracia e não tem custos com terceiros. São essas possibilidades que fazem com que o DeFi cresça, e com certeza esse é um caminho sem volta. Bom, agora que entendemos por que o sistema está se expandindo, precisamos entender o mecanismo que torna isso possível. E o principal mecanismo por trás desse sistema são os pools de liquidez, e é sobre eles que a gente vai falar nesse vídeo. Para a gente entender melhor, vamos começar falando o que são os pools de liquidez, o porquê precisamos deles e então como eles funcionam. Vamos lá? Como já dissemos, os pools de liquidez são uma das tecnologias fundamentais por trás do atual ecossistema DeFi. Um pool de liquidez é uma coleção de fundos bloqueados em um contrato inteligente. Eles são usados para facilitar negociações descentralizadas, empréstimos e muitas outras funções. Eles são a base de muitas exchanges descentralizadas. O mecanismo por trás dos pools é bem simples. Os usuários chamados de provedores de liquidez, LP, adicionam um valor igual de 2 tokens em um pool para criar um mercado. Em troca de fornecer os seus ativos, eles recebem taxas das negociações que acontecem em seu pool. Essas taxas são proporcionais à sua participação na liquidez total. Um dos primeiros protocolos a usar pool de liquidez foi o Bancor, mas o conceito ganhou mais atenção com a popularização do Uniswap. Outros protocolos populares que usam pools de liquidez são o Curve e o PancakeSwap. Antes de explicarmos como os pools de liquidez funcionam nos bastidores, vamos tentar entender o porquê precisamos deles em primeiro lugar. Se você está familiarizado com as exchanges padrão de cripto como a Coinbase ou a Binance, você deve ter visto que sua negociação é baseada no modelo livro de ordem. Essa também é a maneira como as bolsas de valores tradicionais, como a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, funcionam. Neste modelo, compradores e vendedores se reúnem e fazem seus pedidos. Os compradores tentam comprar um ativo pelo menor preço possível, enquanto os vendedores tentam vender o mesmo ativo pelo preço mais alto possível. Para que as negociações aconteçam, compradores e vendedores precisam convergir em um mesmo valor. Mas e se não houver ninguém disposto a fazer seus pedidos a um preço justo? Se não houver moedas suficientes para comprar? É aí que os criadores de mercado entram no jogo. Em essência, os criadores de mercado são entidades que facilitam a negociação, sempre dispostos a comprar ou vender um determinado ativo. Ao fazer isso, eles fornecem liquidez, para que os usuários possam sempre negociar e não tenham que esperar a chegada de uma contraparte. Nesse momento, você deve estar se perguntando por que algo assim não pode ser feito em DeFi. A questão é que até pode ser feito, mas seria muito lento, caro e quase sempre resultaria em uma experiência ruim do usuário. A principal razão para isso é o fato de que o modelo livre de ordem depende fortemente de um criador de mercado ou múltiplos criadores de mercado, sempre dispostos a fazer o mercado acontecer. Sem eles, uma troca torna-se instantaneamente sem liquidez e praticamente inutilizável para os usuários normais.
Além disso, os criadores de mercado geralmente rastreiam o preço atual de um ativo, alternando constantemente seus preços, o que resulta em um grande número de pedidos e cancelamento de pedidos que estão sendo enviados para um protocolo. Se a gente pensar que o Ethereum está com uma taxa de transferência atual de cerca de 12 a 15 transações por segundo e um tempo de bloqueio entre 10 e 19 segundos, não seria de fato uma opção viável o modelo de livro de ordem. Além disso, cada interação com o contrato custaria uma taxa de gás, de modo que os criadores de mercado iriam à falência apenas atualizando seus pedidos. Antes de prosseguirmos, é importante notar que existem DEX que funcionam bem com livros de ordem. Binance DEX, por exemplo, construído em Binance Chain, é projetado especificamente para negociações rápidas e baratas. Um outro exemplo é o projeto Uncero, que está sendo desenvolvido no blockchain Solana. Mesmo assim, uma vez que muitos ativos estão no Ethereum, você não pode negociá-los em outras redes, a menos que use algum tipo de ponte de cadeia cruzada. É exatamente por isso que houve a necessidade de inventar algo novo que possa funcionar bem no mundo descentralizado, e é aí que os pools de liquidez entram em jogo. Mas como eles funcionam? Agora que já entendemos por que precisamos dos pools, vamos ver como eles realmente funcionam. Em sua forma básica, um único pool de liquidez contém 2 tokens, e cada pool cria um mercado para esse par específico de tokens. O DAI Ethereum pode ser um bom exemplo de pool de liquidez popular no Uniswap. Quando um novo pool é criado, o primeiro provedor de liquidez é aquele que define o preço inicial dos ativos do pool. Mas como ele faz isso? Fornecendo um valor igual de ambos os tokens para o pool. E observe bem, um valor igual não significa quantidade igual de moedas. Nesse momento, se o preço atual dos tokens do pool divergir do preço atual do mercado global, isso cria uma oportunidade de arbitragem instantânea, que pode resultar em uma perda de capital para o provedor de liquidez. Falaremos melhor disso quando falarmos de impermanent loss. Esse mesmo conceito de fornecer tokens em uma mesma proporção permanece para todos os outros provedores de liquidez que estejam dispostos a adicionar mais fundos ao pool posteriormente. Quando a liquidez é fornecida a um pool, o provedor de liquidez LP recebe tokens especiais chamados de tokens LP, proporcional à liquidez que eles forneceram ao pool. Assim, quando uma negociação é facilitada pelo pool, uma taxa de 0,3% é distribuída proporcionalmente entre todos os detentores de tokens LP. Se o provedor de liquidez desejar recuperar a liquidez subjacente, mas quaisquer taxas acumuladas, basta ele remover a liquidez. Cada troca de token que um pool facilita resulta em um ajuste de preço de acordo com um algoritmo de precificação. Esse mecanismo também é chamado de criador de mercado automatizado, AMM, mas pools diferentes podem ter algoritmos diferentes para realizar esse ajuste de valor, de forma que nunca falte fundos para que uma negociação ocorra. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. E aí, gostou? Então deixe suas dúvidas nos comentários. Bye e até o próximo!